Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 1º de agosto, terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, o 1º dia do mês de agosto, 1º dia de um mês que se inicia para cada um de nós. Mais um mês que o Senhor nos concede para a nossa caminhada. Agradecemos ao Senhor também pelo mês que se encerra, pelo mês que terminou. Um mês que o Senhor também permitiu a nossa caminhada. De uma maneira ou de outra, nós o transcorremos e aqui chegamos. Agraciados pela graça de Deus, aqui estamos. Mais uma vez, para nos tornarmos unidade em torno da palavra. E mais uma vez, motivos para agradecer ao Senhor. Enfim, nós temos tanto para agradecer, nós temos tanto para agradecer ao Senhor que Ele nos proporciona. Às vezes nós é que não percebemos. E hoje no Santo Evangelho, olha que coisa mais bonita que Ele nos fala. Ele nos explica, como estava explicando para os seus discípulos, e no início do Santo Evangelho, tem uma coisa assim tão particular que dá assim entender. Jesus deixou as multidões e foi para casa. É como assim, parece que transmite para a gente uma particularidade com os seus discípulos. Foi para casa e seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: é como se cada um de nós pedíssemos ao Senhor que Ele nos explicasse essa parábola. E como Ele explica para os seus discípulos, com certeza Ele explica para cada um de nós a parábola do joio, ou seja, o mal no meio do bem. Porque o joio representa a má plantação no meio do trigo. E Jesus, com muito carinho e com muito amor,
responde aos seus discípulos: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. Ou seja, o Filho de Deus, o Filho amado, semeia a boa semente. E se semeia a boa semente, vai nascer boa plantação. O campo, esse campo onde é semeado a semente, é o mundo. É aonde nós sobrevivemos, aonde nós andamos, onde nós vivemos, é o campo que vai receber a semente, que é a boa nova de Jesus. A boa semente são os que pertencem ao reino. Ou seja, toda boa semente é aquele que pertence ao reino de Deus. É aquele que pratica a solidariedade, pratica o amor, pratica tudo que há de bom para aquelas pessoas que estão à sua volta. Pelo contrário, o joio é o que pertence ao maligno. No entanto, o joio, a semente do joio, se pertence ao maligno, quem que vai semeá-la? Quem que vai jogar essa semente? É claro que é o maligno, ou seja, o diabo. É ele que vai jogar essa semente no meio daqueles que têm um coração puro. É ele que vai jogar a semente no meio daqueles que praticam o amor e a solidariedade para que possa ser contaminados. A colheita, meus queridos e amados irmãos, é o fim dos tempos. É aonde se encerra toda a caminhada, é aonde se encerra tudo. Ali será a colheita. Ali que serão separados o joio do trigo. Ali que é separado os bons dos maus. Ou seja, a nossa vida, nós vamos, durante toda a nossa trajetória, quando chegarmos ao fim, é que nós vamos saber se nós conseguimos ser o joio ou se conseguimos ser o trigo. Os ceifadores são os anjos. É ele que irão fazer essa colheita. É ele que vai fazer a separação. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerão nos fins dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem, ou seja, os que praticam o mal. E os anjos retirarão do meio dos justos os que fazem eles pecarem, e esses serão queimados. Então, diante dessa explicação, meus queridos e amados irmãos, nos dá a possibilidade de nós refletirmos, nos dá a possibilidade de nós escolher o que nós queremos para a nossa vida, a qual campo que eu vou pertencer, o campo que receba a boa semente ou não, o campo que vai acolher a semente do joio ou do trigo. E isso depende de cada um de nós, da nossa caminhada, de como nós estamos construindo esse reino em nossos corações. A qual plantação eu pertenço? Esperamos que cada um de nós conseguiremos ser o trigo no final dos tempos. E que o Senhor nos dê força, nos dê muita fé para continuar sempre perseverantes na nossa caminhada, mesmo em meio a tantos joios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.